Aí, vou partilhar nossos slides de hoje. Ah, tem um negócio aberto. Aí, deu. Hoje, como eu comecei a aula falando para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o pai, né? Que não é o casado com a mãe, é o plano de atendimento emergencial, ou plano de atendimento à emergência, a emergências, tanto faz, tá? O objetivo do documento é o mesmo, certo? Para que serve? Qual é o objetivo do pai, tá? Orientar e preparar pessoas e equipes responsáveis pelo atendimento a emergências com produtos químicos, definindo as primeiras ações a serem adotadas e os recursos humanos e materiais disponíveis. Então, o PAI, gente, é um plano de atendimento emergencial que toda e qualquer empresa tem que ter hoje, inclusive, junto com o PAI, eu também tenho que ter o plano de atendimento emergencial ambiental, tá? Porque hoje exige-se que eu tome cuidado não só das pessoas e dos bens materiais, como também do meio ambiente em si. Quando eu falo meio ambiente, eu estou falando do ecossistema onde aquela empresa está inserida, e aí quando a gente pensa em ecossistema, eu penso ar, água, terra, animais, flora, fauna e assim vai, certo? Fala, Antunes. Você está falando do pai, ele é criado em empresa de acordo com o número de funcionários? O pai, não, na verdade, o pai ele é voltado mais para o risco do que pelo número de funcionários, tá? Mas vamos lá, pertinente à sua pergunta. Toda vez que eu vou criar um pai, eu tenho que primeiro ter a prévia análise dos riscos que a minha empresa tem, tá? Com relação a produtos em geral, não só produtos perigosos, mas todos os processos que eu tenho dentro da minha unidade fabril. E aí, de acordo com o número de funcionários, o que vai influenciar o número de funcionários é o tipo ou a quantidade, enfim, a brigada que eu vou ter, né? E a brigada está intrinsecamente ligada ao pai, porque quando eu falo que eu vou orientar e preparar pessoas e equipes a atendimento à emergência, eu estou falando da brigada, certo? E aí, isso exige treinamento, isso exige simulados, isso exige equipamentos, recursos, e assim vai. Fala, Sabrina. Giovana, então, eu estou com uma dúvida aí. Esse plano emergencial, ele é feito só em produtos químicos, tipo assim, empresas que têm produto químico, ou ele, por exemplo, qualquer tipo de empresa tem que ter esse plano? Qualquer tipo de empresa, Sabrina. Tá. Nós estamos voltando o nosso plano emergencial para o módulo produtos perigosos, mas qualquer tipo de empresa tem que ter o seu plano de atendimento emergencial. Ele é um só, ou tipo assim, eu faço ele e dentro dele eu coloco todos os riscos que eu tenho dentro da empresa? Ele é um só e dentro dele você vai colocar todos os riscos que você tem dentro da empresa. E eu tenho que ter brigada para fazer ele? Não necessariamente, tá? Tá. Não Aí depois necessariamente. dele criado que eu vou fazer, montar minha brigada de emergência. Na verdade, eles acontecem em conjunto, tá? Ah, tá. Um auxilia o outro, abre aspas nesse auxilia aí, tá? Por Como exemplo, ele é um documento de orientação, né? Eu vou orientar como a brigada vai agir no caso de uma emergência, não só de produtos químicos, como qualquer outro tipo de emergência dentro da empresa. ah, tá. Aí, no caso, essa brigada, mesmo ela sendo uma brigada de incêndio, que a gente Uhum. fala, as pessoas designadas para essa brigada têm que estar capacitada para outros tipos de coisa, tipo os produtos químicos, por exemplo. Sim, sim. Na verdade, Sabrina, meu plano de atendimento emergencial,
ele vai me dar o norte de como a brigada vai agir. Ah, mas na minha empresa eu não tenho todos os equipamentos necessários, o meu treinamento é só para combate e evacuação, não é para contenção, enfim, estou colocando uma situação aleatória. Sim. Mas dentro do plano eu tenho que dar opções do que fazer, então. Então, olha, sim, eu não tenho, vamos supor que eu não tenho um tanque de contenção, né? Aqueles que eu mostrei para vocês na hora do vazamento de um produto químico, mas eu tenho o telefone do bombeiro. Eu tenho o telefone da polícia do meio ambiente que fica perto da unidade da minha empresa. Eu tenho o telefone da empresa que vai me atender, eu tenho um convênio. Então, tudo isso está lá documentado. Ah, tá. É isso que eu queria perguntar, porque, tipo assim, na empresa onde eu trabalho, a gente não tem projeto de combate a incêndio. Então, eu não tenho hidrante, eu não tenho reservatório de água para poder apagar um incêndio, não tem nada disso. Aí, para mim fazer um plano emergencial, como que eu colocaria isso? Quais ações você vai tomar caso tenha um incêndio? Então, por exemplo, o risco da minha empresa, a quantidade de funcionários, o grau de risco da minha empresa, não exige uma brigada implantada, né? Implantação de uma brigada. Porém, no caso de um acidente, o que eu faço? Eu saio correndo? Eu ligo para o dono? Ou eu ligo para o dono, para uma empresa que eu tenho conveniada relacionada a isso, para o Corpo de Bombeiros, qual unidade? E aí, no plano de atendimento à emergência, gente, isso tem que ficar claro e objetivo. Eu vou mostrar direitinho para vocês, depois eu vou mostrar um exemplo de um pai que eu tenho aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Entendi. É porque na aula de legislação também a gente está vendo a respeito do pai. Uhum. Aí lá fala muito de brigada de emergência, brigada de incêndio. Sim, sim. Nós temos hoje, até com a mudança da norma do bombeiro, mudou, parece que surgiu mais umas 2 ou 3 tipos de brigada. Tem a brigada orgânica, brigada florestal, brigada... Eu não vou lembrar todos os nomes, mas acho que são 5 tipos de brigada diferentes, né? Tá. Que vocês vão ver na legislação. E, normalmente, na empresa, o treinamento que a gente dá é para a brigada orgânica. O que é a brigada orgânica? A que faz atendimento a princípios de incêndio ou pequenos, abre aspas desse pequenos aí, incidentes ou acidentes, né? Sinistros de pequenas proporções, vamos colocar assim. Sim. E aí, quando isso extrapola pequenas proporções, né, a orientação é sempre ligar para o Corpo de Bombeiros, 193, né? E aí, por que eu falei de empresas? Porque quando eu falo, por exemplo, de uma transportadora de produtos químicos, já se tem a obrigatoriedade dessa empresa ter o controle caso tenha um derramamento. E aí, como que eles fazem esse controle? Em conjunto com empresas que são especialistas nisso. Se teve um tombamento de um caminhão, aconteceu há pouco tempo aqui entre Uberaba e Uberlândia, tombou um caminhão não tinha produtos perigosos, mas era uma carga relativamente, né, perigosa. Caso tivesse fagulha, faísca, poderia pegar fogo, que eu acho que era madeira, relacionada à madeira. E aí, o caminhão ficou tombado lá 2 dias. Por quê? Porque a empresa responsável pela carga entrou em contato com a empresa que faz esse transbordo, até que veio outro caminhão, até que eles trouxeram os equipamentos, até que fizeram todo o procedimento, né? O caminhão ficou lá, na estrada, tombado. Colocaram um alerta, a concessionária que faz o controle da parte da rodovia ficou em alerta, auxiliou naquilo que ela pôde, né? E vida que segue. Então, tudo isso tem que ser colocado no documento, tá? Não tenho brigada, eu tenho que colocar no meu documento que na falta de uma brigada, eu vou sempre acionar o Corpo de Bombeiros. Tá, acionar o Corpo de Bombeiros é vago demais, né? Qual Corpo de Bombeiros? Qual batalhão que eu vou acionar? Minha empresa fica onde? Qual o número que eu vou ligar? Eu vou falar com quem? Quem vai ser responsável por fazer essa ligação? É a segurança? É o dono? É o gerente? Ou pode ser qualquer um deles? Eu tenho que nominar isso no documento.
Lembra quando eu dava aula lá na segurança, que eu falava, gente, tudo é em segurança, tudo que acontece dentro da empresa a gente tem que documentar. Não é diferente. Tudo que está no papel, para o juiz, é prova, é evidência, né? Se não está no papel, palavras o vento leva. E muitas das vezes é a minha contra a sua, e sempre vai estourar do lado mais fraco, né? Por isso que é importante a gente documentar. O pai é um desses documentos, tá? Deixa só eu aqui. Obrigada. Então, nada. O objetivo do plano de atendimento emergencial, ele é um documento de orientação, tá? E treinamento para essas equipes que vão fazer o atendimento de emergência com produtos químicos ou outros tipos de sinistro, tá, gente? Definindo principalmente as primeiras ações a serem adotadas e os recursos humanos e materiais disponíveis. Eu já citei vários exemplos aqui para vocês, principalmente semana passada, né, que uma unidade como a Transpetro, por exemplo, ela atende solo, ar e água, né, então ela tem equipamentos para qualquer situação, né, diferente, por exemplo, de uma empresa que tem um risco menor, e assim vai. Certo? Só para a gente voltar aí. Atribuições, é o que eu estava falando para vocês. Todo pai, ele tem um coordenador, né? Que seria o coordenador do plano. Muitas das vezes, dependendo da estrutura da empresa, esse coordenador ou é o engenheiro de segurança, ou chefe, o que faz a gestão de segurança da empresa, ou o próprio gerente geral da empresa, tá? Então, esse coordenador, ele tem que manter-se informado do andamento das ações da equipe de atendimento emergencial e, se necessário, acionar outros recursos conforme o sinistro que ele vai atender. Conhecer toda a operação de resgate, participar, tomar decisões e autorizar ações que visem a rápida resposta e o bom andamento da ocorrência. Por que normalmente coloca a segurança? Porque a segurança tem esse conhecimento. Né? Às vezes a gerência não. E às vezes você vai colocar ele na parede e falar assim, e aí, o que a gente faz? Abre o tanque, fecha o tanque, joga água, não joga água, ele não sabe o que ele pode fazer, né? Então, o coordenador do plano, ele tem que conhecer isso tudo a fundo. Ele sabe onde pode jogar água, onde não pode, o que fazer, o que não fazer. E o plano, a partir daí, né, a partir do momento que eu documento isso, ele é o guia para treinar. Gente, treinamento é a palavra-chave, tá? Treinar hoje, treinar amanhã, treinar uma vez a cada 6 meses, a cada 3 meses, vai depender do risco da empresa, né? O risco da minha empresa é altíssimo, então meu treinamento tem que ser constante. Não, o risco da minha empresa é baixo, eu posso fazer uma vez por ano, isso não quer dizer que eu não precise fazer, né? Mas não adianta nada eu ter o documento bonitinho, eu ter tudo certinho e não ter a prática efetiva da coisa. Na hora do vamos ver, ninguém sabe ligar uma mangueira, né? Então, isso é muito sério, certo? Peraí, tem recadinho aqui, pessoal. De alguém do... Ah, a Sueli parece que não conseguiu. Deixa eu ver se ela pediu, se ela solicitou para entrar. Não, pediu não. Sueli não tá aí. Ela colocou um recadinho lá no grupo. Vamos lá. Então, o coordenador do plano, né, de atendimento à emergência, ele tem que estar informado de tudo que acontece, de todos os equipamentos que ele tem, como que é a equipe, quem que faz parte da equipe, porque, como o próprio nome diz, ele coordena, ele dá ordens, tá? Acionamento e comunicação. Como que é feito esse acionamento e comunicação, né? Eu vou primeiro coletar informações relativas ao acidente. Não tem como eu acionar Corpo de Bombeiros ou qualquer outro grupo, outra equipe que vá me auxiliar,
se eu não souber o que está acontecendo adequadamente. Então, identificação do informante, local da ocorrência, acesso, se tem acesso, se não tem acesso, quais os produtos envolvidos, se são só produtos perigosos ou se tem só um produto perigoso no meio de outros que não são extremamente perigosos, vazamento e proporção desse vazamento, horário do acidente, características da região, órgão acionado, se eu vou acionar o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia de Meio Ambiente, Polícia Florestal. Então, eu tenho que analisar para eu não sair berrando, né, para qualquer um e depois chegar a gente lá e ser mais um curioso. Incêndio ou explosão, se tem ou não, se tem vítimas ou não, os telefones para contato com os responsáveis, né? No caso aqui, a gente está falando de um pai para transporte rodoviário, né? Mas eu posso estar falando disso também para os responsáveis da empresa, né? Condições do tempo e recomendações. Atribuições geral. Aqui, gente, a gente vai entrar na NBR 14064, que vai falar de atendimento à emergência no transporte terrestre de produtos perigosos. Pessoal, só um minutinho, que eu tô com a boca muito seca, eu esqueci de pegar a água, não deu nem tempo. Já volto, tá? Me dá 2 segundos, beleza? Que isso? Desculpa, pessoal, mas é que a boca estava muito seca mesmo. Ai, volta. Aí. Então, dentro da NBR 14064, né, que vai falar de atendimento à emergência no transporte terrestre de produtos perigosos, essas atribuições que eles estão colocando aqui e que todos os itens que eu vou mostrar vão fazer parte também do PAI, certo? Todas as entidades que participam, direto ou indiretamente, do atendimento a emergências geradas pelo transporte rodoviário de produtos perigosos, têm as seguintes atribuições. Então, prestem atenção no que eles falam aqui. Entidades que participam direta ou indiretamente do atendimento a emergências, né? Quem que seriam essas entidades que participam direto ou indiretamente? Corpo de Bombeiros, todos esses que eu falei, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia de Meio Ambiente, Polícia Florestal e empresas especializadas no atendimento a essas emergências, além das brigadas das próprias empresas. Eu já ouvi casos, por exemplo, que teve um acidente na estrada com um caminhão-tanque, a própria brigada da empresa se deslocou até o local onde teve o acidente e fez o atendimento. E tem empresa que não, que ela já tem aí um convênio com uma empresa específica e esse telefone está lá no documento, no PAI, e vai também para o motorista do caminhão, por exemplo, e todos os responsáveis pelo programa, né? No caso de uma ocorrência, o motorista liga para a chefia imediata e essa chefia vai acionando todos os outros, certo? Então, cada caso é um caso. Tudo em segurança depende. Eu tenho que analisar para saber o que fazer e como fazer. Agora, uma empresa que tem uma brigada bem treinada, bem equipada, não precisa gastar com mais coisas, né? Tudo vai depender
do foco que eu quero dar, né, na minha empresa. Ah, eu tenho um acidente sempre. Não, eu tenho um acidente a cada 10 anos. Cada caso é um caso, certo? Então, dentro da NBR ainda, né, são atribuições aí dessas entidades, treinar periodicamente suas equipes de atendimento, no caso a brigada, ou uma equipe de resgate específica, de forma individual e ou integrada com outros órgãos, normalmente Corpo de Bombeiros, manter sistemas de plantão permanente para atendimento a emergências, né? Claro, gente, mais uma vez fica aqui explícito, de acordo com o risco que eu tenho na minha empresa, tá? Identificação dos produtos envolvidos e socorro às vítimas. Lembra que a gente já falou aí do painel de segurança, dos rótulos de segurança, do diamante de Rommel, né? Todos esses dispositivos são dispositivos de identificação desses produtos que vão me auxiliar no caso de um atendimento. E acionamento de outras entidades que eu já falei para vocês algumas, certo? Independentemente do acionamento e mobilização de outros órgãos, a primeira entidade presente no local do acidente deve adotar medidas iniciais de controle da situação. A gente já falou um pouquinho sobre isso ontem. Tais como avaliação preliminar da ocorrência, ou seja, quais os perigos que eu tenho, quais os riscos, sinalização do local, o isolamento, que a gente viu que tem a zona quente, a zona morna, a zona fria, identificação dos produtos envolvidos a partir da análise de placas e rótulos ou ficha de emergência com o próprio motorista, socorro às vítimas e acionamento de outras entidades. Então, independente se eu tenho uma brigada super, hiper, mega, ultra treinada, tenho equipamentos, tenho viatura, né, ambulância, tal, eu tenho também, né, muitas das vezes, que acionar outras entidades devido ao acidente. Seja ele dentro da minha empresa, seja ele, né, para transporte de produtos em rodovias, por exemplo. Certo? Por que eu estou falando que eu tenho que acionar outras entidades? Toda vez que eu falo em acidente, eu estou falando em ocorrência que vai envolver outros meios além da minha própria empresa. Eu tenho aí cidades, eu tenho pessoas, eu tenho povoados, eu tenho florestas, tenho animais, tenho mananciais. Então, tudo isso tem que ser analisado. Quando eu falo avaliação preliminar, eu tenho que olhar isso tudo. Porque se envolve água, eu tenho que obrigatoriamente acionar o meio ambiente. Se envolve animais, polícia florestal. E assim vai, tá, gente? Cada caso é um caso. Isso tem que ficar explícito lá no meu PAI também. Atribuições específicas, sem prejuízo das atribuições legais próprias de cada órgão. Nas situações de emergência no transporte rodoviário de produtos perigosos, os órgãos envolvidos têm as atribuições específicas descritas a seguir. O policiamento, normalmente, é feito pela Polícia Militar ou Rodoviária Federal. Coordenar e operacionalizar as ações de isolamento e segurança no local da ocorrência. Normalmente, o próprio motorista, quando não é vítima, ele já começa a fazer o isolamento. E quem permite ou quem dá condição para que esse isolamento seja efetivo é a polícia. Porque nós brasileiros, primeiro que nós não temos a cultura de obedecer isolamento, né? Começa por aí. Né? Então, a polícia, abre aspas nesse termo, né? Que vai impor o respeito. Cooperar com as operações de evacuação da comunidade, quando necessário, garantindo a segurança das pessoas removidas, de seus bens e seus pertences. Né? Então, se, por exemplo, vai lá, acho que vocês vão ter aula com eles, esqueci o nome, gente. Você quer lá, civil? Ajuda aí, alguém. Defesa Civil. Vamos supor que teve um acidente, a Defesa Civil teve que evacuar todo um bairro, né?
Quem que vai garantir que aquelas casas ali vão se manter seguras? A polícia. Beleza? Órgãos de trânsito. Operação do sistema viário, sinalização, isolamento e desobstrução de via, de acordo com cada situação apresentada. Órgãos de meio ambiente. Fornecer apoio técnico quanto aos riscos dos produtos envolvidos na ocorrência, orientar outros órgãos envolvidos quanto às ações a serem desencadeadas do ponto de vista de riscos ao meio ambiente. Né? Normalmente é a Polícia Florestal ou Polícia do Meio Ambiente, ou caso eu tenha um acidente numa cidade, ou num distrito, ou num local, eu posso acionar a própria Secretaria de Meio Ambiente daquele povoado, daquela cidade, enfim, daquele município. Cada caso é um caso, certo? Órgãos de meio ambiente. Apoiar os trabalhos de campo com recursos humanos e materiais nas operações de transbordo de carga, contenção, remoção, neutralização e ou disposição dos produtos ou resíduos gerados do acidente, tá? Determinar as ações de controle a serem desencadeadas para a preservação ambiental. Então, os órgãos de meio ambiente vai auxiliar para que aquele acidente não vire por exemplo, uma catástrofe, tá? Contaminando mananciais, a gente citou esse exemplo ontem, queimando, matando, enfim, né? Acidentes de proporções gravíssimas. Deixa só eu subir aqui, tá? Corpo de Bombeiros, operacionalizar as ações de prevenção e combate a incêndio e salvamento. Né? O Corpo de Bombeiros, a prioridade dele sempre é a vida, tá? Então, eu tenho que fazer as ações de prevenção e combate a incêndio e salvamento, apoiar os trabalhos de campo com recursos humanos e materiais nas operações de transbordo de carga, contenção, remoção, neutralização e ou disposição final dos produtos ou resíduos gerados no acidente. O Corpo de Bombeiros auxilia, tá? Nesse final aqui, né, dos produtos ou resíduos gerados, para que a empresa não faça de forma inadequada. O Corpo de Bombeiros também atua preventivamente no campo, visando a minimização dos riscos apresentados, apoia as entidades envolvidas com recursos humanos e materiais, atua em caráter supletivo na operacionalização das ações de campo, quando da ausência de técnicos ou recursos de empresas de transporte ou dos fabricantes dos produtos envolvidos na ocorrência. O Corpo de Bombeiros, ele dá todo o apoio na hora de um acidente, seja ele em que lugar for, tá? Mas principalmente no transporte terrestre. Mas depois ele vai pedir, acionar, cobrar, abre aspas, nesse cobrar, não é cobrar em termos de valores, tá, gente? Mas ele vai acionar essa empresa para que ela tome providências, né, no sentido de ter o apoio e não, caso tenha um outro acidente, não ficar só por conta do Corpo de Bombeiros. Por isso que eu volto lá na pergunta da Sabrina. Toda empresa, mesmo não tendo produtos perigosos, ela é obrigada a ter um PAI? Sim. Certo? Porque tem empresários e tem pessoas que acham que quando acontece um acidente, principalmente quando envolve fogo, é obrigação do bombeiro ir lá me atender. Mas nem sempre a gente tem essa situação. A obrigação primeira é da empresa de se proteger. O bombeiro, ele vai lá para dar o apoio, tá? Tipo assim, dar um reforço, abre aspas, naquilo que você tem que ser capaz de fazer, tá? Agora que as empresas estão se conscientizando disso. Não é fácil, não está disseminado, né? Mas a Defesa Civil, mobilizar recursos humanos e materiais para apoio aos trabalhos de campo,
manter cadastro atualizado dos recursos humanos e materiais para suporte às atividades de campo durante o atendimento aos acidentes, e coordenar, em conjunto com o policiamento, as ações de evacuação da comunidade quando necessário, tá? Transportador, fabricante, expedidor e destinatário, fornecer equipamentos e mão de obra para a solução do problema apresentado, tanto do ponto de vista de segurança como ambiental e de trânsito. Providenciar a neutralização, remoção ou disposição dos eventuais produtos ou resíduos envolvidos na ocorrência, de acordo com a orientação e supervisão do órgão de meio ambiente e fabricante do produto. Por isso que eu falei para vocês que algumas empresas têm convênios com empresas especializadas em atendimento à emergência, tá? Porque é obrigação delas, sim, fazer toda o transbordo, a destinação final, recuperação diária, porque senão, gente, ficava muito fácil. Eu fabrico aí, vamos colocar uma coisa bem louca aí. Um ácido aí, ácido sulfúrico que seja. Fabrico ácido sulfúrico, coloco os meus caminhões tanques aí nas estradas, e se cair lá no Rio Beraba, problema do Beraba, o Beraba que vai resolver. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, o governo hoje, ele cobra do fabricante, ele cobra de quem cria o risco e cria a situação, né? Porque senão, gente, nós não teríamos mais de onde tirar, né? Então, os fabricantes são, sim, responsáveis por todo o processo. Operacionalizar a transferência de cargas, quando necessário, providenciando os recursos indispensáveis para tal, em concordância com o fabricante, expedidor e ou destinatário da carga, e fornecer as informações necessárias aos órgãos envolvidos, quanto às características, riscos e precauções com relação ao produto ou aos produtos, visando propiciar condições seguras e adequadas no manuseio, estivagem e transferência da carga. Volto lá no exemplo do acidente que eu falei para vocês, que aconteceu entre Uberaba e Uberlândia. A própria empresa, né, não a que estava fazendo o transporte, mas o fabricante, acionou aí todo o staff necessário para fazer o transbordo do produto, de forma segura, enfim, né? E resolveu o problema, tirou o caminhão de lá, reparou o que tinha que reparar, enfim. Ele é, sim, o responsável, e isso tem que ficar claro no PAI. Operacionalizar a remoção do veículo, em concordância com os representantes dos órgãos de trânsito, Corpo de Bombeiros e órgãos de meio ambiente, né? E aí, é importante aqui, ó, podem ser mantidos acordos de cooperação entre empresas de transporte ou empresas especializadas para o auxílio no atendimento de emergências. Eu já falei, tá só reforçando, né? Portanto, eu não tenho uma brigada, eu empresa, eu fabricante, não tenho uma brigada específica, mas eu tenho aí uma empresa que me dá este suporte, ok? Falei muito, né? Procedimentos básicos em situações de emergência no transporte rodoviário de produtos perigosos devem ser observados os seguintes procedimentos: evitar manter qualquer contato com o produto envolvido, verificar e eliminar, se possível, todas e quaisquer fontes de ignição, tais como cigarros acesos, motores ligados, escapamento quente. Nos caminhões a gente ainda tem as lonas de freio que esquentam, né? E podem gerar aí faísca ou uma fonte de calor que pode causar explosão, fogo, incêndio. Aproximar-se cuidadosamente, manter-se sempre de costas para o vento, solicitar auxílio de especialistas e autoridades e isolar o local. Acionamento. No acionamento a outras entidades, o informante deve, na medida do possível, transmitir as seguintes informações: local exato da ocorrência. Muitas das vezes a pessoa não consegue fazer isso de forma clara. Forma de acesso ao local, produtos envolvidos, porte do vazamento e horário da ocorrência.
para que quem vai lá atender já vai preparado, certo? Principais características da região, como concentrações populacionais, corpos d'água, vias públicas, etc., e órgãos já acionados ou presentes no local. E por último, tá, falando ainda do decreto 96044, né, o expedidor é responsável pelo acondicionamento do produto a ser transportado, de acordo com as especificações do fabricante, e no carregamento de produtos perigosos, o expedidor adotará todas as precauções relativas à preservação dos mesmos, especialmente quanto à compatibilidade entre si. O expedidor exigirá do transportador o emprego dos rótulos de risco e painéis de segurança correspondente aos produtos a serem transportados, conforme disposto no artigo 2. Eu vou dar uma pausa aqui nesse material. Espera aí que eu não... Aí. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de PAI para vocês entenderem como que ele vai funcionar. Aqui a gente estava falando do decreto de transporte rodoviário, né? Eu vou mostrar o PAI aqui de uma empresa. No caso, era a empresa que... Eu não sei se é a empresa que eu trabalhava, se foi um PAI que eu fiz. Eu vou olhar qual que eu separei aqui para vocês. Só um minutinho, que eu estou abrindo. Tchururururu. Ah, não, essa aqui é da empresa que eu trabalhava. Ó, deixa eu compartilhar ele com vocês. São 10 páginas, tá? Pra vocês terem uma ideia. Lá a gente não tinha... A gente tinha alguns produtos perigosos, mas nada muito grave, tá? E não tinha transporte de produtos perigosos. Então, é um PAI mais tranquilo. Então, plano de ação emergencial, tá? Unidade de Uberaba, porque a empresa que eu trabalhava tinha 2 unidades. Objetivo, retirar as pessoas da fábrica, no caso de uma emergência, de forma rápida e segura, e instruir os colaboradores a como agir no atendimento a mal súbito e primeiros socorros, bem como no combate a princípios de incêndio ou catástrofes. Vocês terem uma ideia, durante o tempo que eu fiquei lá, não foi aqui na unidade de Uberaba, foi na outra unidade, da Matriz, que ficava perto do Rio de Janeiro, teve uma catástrofe lá relacionada a chuvas. Eu não sei se foi um raio que caiu, o que é que aconteceu, se foi enchente. Eu sei que um galpão desabou no meio do dia, assim. E nós tivemos muita sorte, eu falo que Deus segurou minha mão o tempo todo, enquanto eu estava trabalhando lá, que o galpão fez um barulho, deu tipo um estalo. Aí o pessoal evacuou a área, a hora que saiu a última pessoa, caiu. É uma catástrofe, né? Ninguém prevê que um galpão vai cair, né? Aqui foram utilizados a NBE. Opa, alguém chamou. Fala, Sabrina. Estou lembrando, esse plano emergencial realmente é muito importante. Estou vendo agora a noção, a dimensão dele. O ano passado, ano atrasado, não sei, teve um incêndio muito grande na cidade aqui e na região. Então, tomou uma proporção muito grande de fogo. Invadiu a cidade, a fazenda lá onde eu trabalho o fogo chegou na sede. Nossa. Sabe? E a gente estava tudo lá. Enquanto queimava aqui dentro da cidade, queimava lá na fazenda, o fogo passando pelas estradas, e nós tendo que sair, não sabia nem como sair. Aí teve gente que pulou até dentro da piscina, para fugir porque o fogo, quando ele vai aumentando, ele sobe, né, e ele passa por cima de tudo, né? Parece que o vento aumenta, né? E aí a gente não imaginou que aquele fogo ia chegar na sede. A gente avistou ele tipo uns 10 quilômetros, assim, ele estava bem distante de nós, aí com coisa de 1 hora, mais ou menos, chegou até na sede. E o desespero foi total. Foi muito grande, Mas grande. Alguém machucou? Graças a Deus, não, mas
morreu muito animais lá, sabe? Depois a gente viu, queimou o escritório, começou a queimar o escritório, queimou, o almoxarifado começou a queimar, aí teve que levar um punhado de gente embora, ficou um pouco para ver se dava conta de socorrer alguma coisa, ainda correu risco de vida, porque lá tem um posto de abastecimento, sabe? E, Meu e Deus. subia aquelas lavaderas de fogo por cima do posto, sabe? É uma coisa perigosa. Então, assim, tá aí, Giovana? O plano de atendimento à emergência, basicamente, eu vou falar de uma maneira bem até lúdica aí para vocês entenderem. É como se eu segurança, né, e eu dono da fábrica, ou coordenador, enfim, o cabeça, né, pensasse assim: amanhã o mundo vai acabar e tudo vai explodir. Então eu tenho que pensar nos cenários mais críticos possíveis que podem acontecer dentro da minha empresa para eu planejar o que fazer. O nosso planejamento, na verdade, nosso objetivo principal, nosso da segurança e brigada, é que nunca precise fazer aquilo ali. Mas caso aconteça, eu estou preparado. Eu já pensei, eu já analisei, eu tenho equipamento, né? Mas a gente nunca pensa que vai pegar fogo. Ninguém nunca imaginou, né? Pois isso nunca aconteceu. De Não. repente aconteceu uma coisa inusitada, né? E deve ser desesperador. Nossa Foi. Senhora, pelo amor de Deus. Eu já combati fogo 32 horas, né? A gente começou a combater o fogo tipo 2 horas da tarde num dia, a gente ficou até o outro dia. Isso porque choveu no meio da noite, a gente parou o combate nessas 32 horas, e no outro dia ainda teve que voltar, porque ainda tinha princípio, e estava do lado do meu abastecimento também. O gás Então, GLP. A gente fica. é muito bom, assim, é muito interessante esse plano, porque dá um norte, assim, para todo mundo, né? Saber o que que faz, aonde que liga, para quem que fala, né? Isso. E numa situação dessa, ninguém sabe o que que faz, um corta um lado, outro corta o outro, não sabe o que que faz, quem que chama, né? E vou te falar mais uma coisa, não é desanimando, não, né? Nem é para desanimar ninguém. Por mais que a gente tenha um pai estabelecido, tenha treinamento, tenha nominado, né? Tenha coordenado, ó, você vai fazer isso, o fulano vai fazer aquilo. Na hora do vamos ver, na hora do todo acidente, mundo no monte. se a pessoa entrar em pânico, ela para, ela trava, né? Então, assim, por isso que é interessante a gente colocar várias pessoas como responsáveis dentro do pai, para que caso um falhe, eu tenho o outro. Caso o outro falhou, eu tenho outro, e assim vai, certo? Para que cada um, até uma aula que eu estava dando hoje para a turma lá da segurança, o organograma. Para que serve um organograma? Ah, para ficar fazendo um monte de quadradinho com setinha? Não, é para eu saber a hierarquia dentro da minha empresa, porque quando um burro falou tem que abaixar a orelha, então é para eu saber quem que vai mandar. Os grandes têm que obedecer aos pequenos, certo? E assim vai, né? É o contrário, né? Os pequenos obedecem os grandes. Eu falei errado. Então, assim, gente, o organograma é necessário até para saber quem é quem na hora do vamos ver. Porque senão, igual você falou, todo um corre para lá, outro corre para cá e ninguém faz nada. É verdade. Na hora do pânico. Foi um exemplo muito grande. Isso. E a gente aprende, viu? Nossa, aprende até como não fazer. Fala, Antunes. Quando ela estava falando de fogo, o nosso pai, que da nossa empresa, ele já engloba os aceros, né? Que é uma mina de céu aberto, né? Que tem uma comunicação. Tá longe, Antunes. Fala mais pertinho do microfone. Quando a Karina falar sobre queimada, né? Uhum. O nosso pai, ele engloba aqui os aceros. Importante. Todo mundo sabe o que é um aqui, acero? a nossa mina é uma mina de céu aberto, então no pai já inclui. É importante. A Daniela não sabe. O acero, Daniela, é quando a gente faz tipo uma. Como é que eu vou chamar? Uma valeta, né?
de terra, porque o fogo, ele não espalha na terra. Então, é como se eu fizesse uma valeta em volta, como se eu fosse fazer um laguinho, vamos colocar assim, para você entender, né? E caso o fogo pegue fogo num lado, eu tenho uma distância que ele não vai se espalhar, tá? Será que eu consegui explicar direitinho, Antunes? Vê se você consegue dar um exemplo aí para ela. Igual a estrada de roça. Estrada de roça. O fogo não passa para o outro lado. De acordo com a sua vegetação, se ela for muito alta, aí esse espaço tem que ser maior. Tem que ser maior. Se Né? for mais rasteira, ele pode ser menor. Mas contando que tenha, né? É o princípio que a gente fala do isolamento. Quando a gente faz o curso para fazer projeto de incêndio, a gente tem o isolamento das áreas, né? E para fazer o PAI, a gente tem que ter noção disso como segurança, porque se eu tenho uma área de muito risco na empresa, a gente isola ela para caso aconteça um acidente, aquele sinistro, aquela ocorrência, fique naquele local ali e não se espalhe. Fala, Sabrina. Não, eu estava, como ela falou que não sabe, no nosso caso aqui, os aceros são feitos com grades, a gente passa grade em volta das áreas de cana e como é que chama? Nos corredores, sabe? Uhum. Nos corredores também, faz a limpeza e às vezes passa grade na beirada das estradas também, para poder evitar que o fogo ultrapasse para o outro lado, sabe? Mas grade de que tipo? Tipo gradear para poder a terra ficar por cima. Ah, tá. Você fala gradear a terra. Beirada de estrada, Uhum. Tipo no campo, a gente faz acero nas colhedoras de cana, quando ela está parada em manutenção, a gente faz acero em volta dela, todinha, porque se houver uma queimada, o fogo não chega até a colhedora, sabe? Entendi. Então, Caríssimo. são feitos aceros assim, tipo, o operador desce e sempre que ele está aguardando uma manutenção ou ele está aguardando um caminhão que foi descarregar na usina, ele faz o acero em volta da máquina e fica aguardando. Ele faz manual mesmo ou ele faz com trator? Manual, aí é manual. E tem as ferramentas que a gente deixa, que a gente faz, né? Para poder fazer esse tipo de acero, tipo rastelo, alguma coisa assim, para poder ele estar fazendo o acero em volta da colhedora. Entendi. Tipo um círculo em volta dela, fazendo o acero, sabe? Que é o princípio que o bombeiro fala de isolamento, né? O acero, ele isola por distanciamento, que a gente fala. E quando tem um incêndio grande assim também, eles fazem, quando eles vão fazer o contra-fogo, às vezes, eles fazem aquelas valetas, igual você falou, só que eles fazem com um tampador, tipo um gancho assim, vai puxando e fazendo tipo um sulco, sabe? A gente fala surco é onde planta a cana. Eles fazem tipo um surco assim e vem umedecendo ele com água, com pipa. Isso, porque aí o fogo não passa de um lado para o outro. E o contra-fogo que ela falou, gente, vamos supor, eu tenho uma área aqui, né, um círculo. Começou a pegar fogo aqui do lado direito, dentro desse círculo, né? Para esse fogo não sair espalhando para fora desse círculo, a gente coloca o fogo do lado esquerdo para um encontrar o outro e ele, como diz o outro, ele morrer, né? Ele acabar. Mas isso vai depender de uma série de coisas. Quando eu estou falando de materiais perigosos, muitas das vezes esses princípios não funcionam. Porque vai depender da quantidade do material, do escoamento, do derramamento. Vocês viram o vídeo que eu passei no começo. O cara joga gasolina, ele menospreza que a roupa dele está contaminada, que a gasolina, na hora que joga, ela solta vapores, e pegou e riscou o fogo veio nele, né? Explodiu tudo. Então, tudo isso tem que ser verificado. Para produto químico, eu acho que produtos perigosos não funcionaria, né? Não. Essa questão de contra-fogo, isso aí é mais para cana mesmo. Não só cana, é para... grãos, essas coisas, plantação de grãos, né? De fauna, flora, né? Que a gente fala, né? Seria plantas, enfim. Mais incêndio florestal, né? Florestal, isso. No seu caso, a sua brigada principal é a florestal. É a florestal. Né?
E aí o treinamento é específico. E os equipamentos também são os abafadores, os equipamentos de combate são específicos, tem algumas máscaras que Por você tem que exemplo, Giovana, uma brigada, tem a brigada orgânica, que seria tipo uma brigada mais simples, né? Mais para princípio de incêndio, né? E que seria tipo uma brigada interna para a empresa. Aí tem a brigada florestal, que é a do campo. E uma brigada para um silo de grãos, como que eu colocaria industrial? Eu tenho que ver o termo que é utilizado, porque, igual eu te falei, acho que são 5 tipos de brigada agora com a nova norma do bombeiro. No caso de uma brigada para um silo, já atenderia a outros quesitos, né? Isso. Onde que eu vou falar para você estar olhando? Na IT11 do Corpo de Bombeiros. IT11, salvo engano, é a 11 que fala de brigadas. Tá. Como que eu entro no site do Corpo de Bombeiros? Vai lá no Google e coloca assim, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, CBMMG. Certo? E aí vai direcionar direto para o site do Corpo de Bombeiros, e aí lá no Corpo de Bombeiros tem uma abinha lá, no menu deles, legislação, na legislação tem todas as instruções técnicas. Entendi. Aí você abre, acho que são 42 agora, está em 42, alguma coisa nesse sentido, e aí, salvo engano, é a 11. A IT de Minas Gerais, tá? Porque quando eu olho as ITs de outro estado, São Paulo, muda a ordem dos números só, mas o conteúdo é o mesmo, tá? De estado para estado muda a ordem. Então, por exemplo, aqui em Minas, fala primeiro de projeto, para depois falar de brigada, né? Em São Paulo, às vezes, a ordem é diferente, só isso. Mas o conteúdo, as normas, as leis são as mesmas. Eu gosto de... Eu aprendi, né? Quando eu fiz treinamento, eu aprendi pelas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Porque eu fui aprender a fazer projeto para Minas Gerais. Hoje eu nem mexo com isso mais, para te falar a verdade. Né? Você já sabe o que aconteceu comigo e tal. Eu foco hoje na segurança. Eu não tenho tempo mesmo de parar para mexer com desenho, porque desenho exige tempo, concentração, paciência, enfim, conhecimento e tudo isso. Então, eu foquei nos treinamentos e aulas. Eu prefiro, né? Eu tenho que ir com um nicho de mercado. Não adianta eu querer atirar para todos os lados, que eu não vou conseguir. Eu já cheguei a essa conclusão e é melhor, né? Mas o conhecimento ninguém tira, né? É verdade. Agora, quando eu estudei sobre as ITs, que foi lá em meados de 2006, 2007, foi quando eu comecei a atuar na segurança, foi até antes um pouco, foi 2004, 2005, eu comecei na segurança em 2007. Eu fui para Belo Horizonte e foi quando surgiram as ITs, tá? Porque antes disso, a gente só olhava as NBRs para fazer projeto de incêndio. E aí sentiu-se a necessidade de orientar melhor os profissionais. Então, o Corpo de Bombeiros, na época, ele promulgou aí, era numa faixa de 30 ITs. O que são as ITs? As instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Vocês vão ver isso em outras matérias, por isso que eu não vou entrar nesse mérito, tá? E aí, eu estudei tudo isso para aprender, enfim. E aí, hoje, eles já ampliaram, igual fizeram com as NRs, igual faz com todas as leis, né? Para 42, de acordo com as necessidades. Os próprios acidentes que acontecem, as catástrofes, fazem, como diz o outro, faz o sapo pular, né? Entendi. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aí do nosso pai. Qualquer coisa, vocês me parem novamente, tá? Só me chamar. E aí, as referências que a gente utilizou, né? Esse documento aqui é de 2000 e... Eu acho que não está com a data aqui, mas ele é meados de 2014, 2015, tá? Então, pode ter... como é um documento antigo, eu estou mostrando a nível de exemplo para vocês, pode ter algumas coisas aqui que precisam ser revisadas, né? Mas... a NBR 14276, né, que programa de brigada de incêndio,
e a portaria ministerial do Ministério do Trabalho, NR 23, e a gente poderia colocar aqui a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros, a IT 11. Procedimentos de segurança, que contempla abandono de área, né? Quais são os procedimentos que exigem que eu evacue? Queima de materiais, vazamento de gás, sinistros naturais, o desabamentos, desmoronamentos, tá? Raio, trovão, né? Enfim, certo? Então, toda vez que tivesse alguns desses sinistros, né, que a gente fala, acidentes, enfim, situações, era obrigado a abandonar a área. Então, da onde que surgiu isso? A gente, dos cenários de risco, a gente imagina os piores cenários de risco, né? E aí a gente, a partir dessas hipóteses, a gente também imagina o que fazer para ficar seguro. Responsabilidade e autoridade, né? No caso, pelo plano de atendimento à emergência, a gerência da planta, engenharia de segurança, técnico de segurança, brigada de emergência e a CIPA. No caso aqui desse pai, a gente colocou esses responsáveis, tá? Porque era suficiente. Mas pode ter outros? Pode, de acordo com o número da empresa, o número de funcionários da empresa, quantidade, risco, turnos trabalhados, enfim, né? Tudo isso é estudado de acordo com cada local. Rotina de abandono de área, né? Procedimento estabelecido e implementado para abandono de área fabril, mediante sinal sonoro, no caso tinha um alarme, né? Com deslocamento através das rotas de fuga sinalizadas e acesso aos pontos de encontro seguros estabelecidos através de placas de sinalização. Esta rotina exige exercícios simulados, frequentes e registrados. O que são exercícios simulados, frequentes e registrados? São as situações que a gente cria, né, para treinamento, né? Os famosos simulados de incêndio, né? E registrados, eu tenho que fazer relatório, tá? Todo simulado de incêndio, todo simulado de sinistro que a gente faz na fábrica, seja ele relacionado a fogo, abandono de área, atendimento a primeiros socorros, atendimento a produtos químicos perigosos, eu tenho que registrar, tirar foto, fazer relatório, falar o que foi bom, o que foi ruim, onde a gente tem que melhorar, isso tem que ficar guardado lá na empresa como documento, tá? Para comprovar, no caso, vamos supor, para o próprio Corpo de Bombeiros ou Ministério do Trabalho, que a empresa se preocupa, inclusive, com as situações de risco, né? Quando o Ministério do Trabalho ia lá, não pedia muito isso não, mas a gente mostrava para mostrar para eles que a gente tinha ações. O aviso sonoro, né? Sinal de alerta sonoro que indica aos colaboradores o momento de abandono da área. O sistema de funcionamento do alarme é o seguinte: 3 minutos para encontro da brigada de emergência e 5 minutos evacuação geral da fábrica com orientação dos componentes da brigada. Normalmente, pessoal, vocês vão aprender isso mais a fundo em outra unidade do curso, mas a brigada de incêndio, ela é dividida em quatro frentes, vamos por assim. Normalmente 3, mas eu posso ter uma quarta. Então, eu tenho a brigada de combate, que é a que faz o combate ao incêndio, a brigada de evacuação, que é a que orienta a evacuação dos colaboradores, e a brigada de atendimento a primeiros socorros, que é a que vai socorrer vítimas. E a quarto item aí é a brigada de comunicação. Quando eu tenho uma empresa muito grande, com muitos funcionários, vou citar um exemplo básico aí, uma Mosaic da vida, por exemplo, né? Onde eu tenho vários setores muito distantes um dos outros, que até o deslocamento interno é feito com carro, bicicleta, moto, né? E não dá para eu ficar andando a pé lá dentro, devido à distância e à abrangência da empresa. Eu preciso, por exemplo, de uma brigada de comunicação. Para que ela serve? Para comunicar as pessoas-chaves em cada área, né? Que seriam os subchefes de brigada, vamos dizer assim, ou os responsáveis pela brigada em cada setor,
para poder tomar ação no caso, por exemplo, de o abandono, tá? Normalmente, essa comunicação pode ser feita por rádio, telefone, celular, enfim, cada empresa com seu equipamento. Será responsabilidade de todos, ao identificar o início de um sinistro, acionar a botoeira de emergência, comunicar a seu supervisor direto que, pelo ramal da portaria, repassaria as informações preliminares sobre a ocorrência. E a portaria, ela vai comunicando para quem de direito. No caso deste pai, tá, gente? Após essas primeiras ações, a brigada se reunirá no ponto de encontro, sinalizado pela placa de encontro da brigada, para estabelecer as ações posteriores. Rotas de fuga, tá? Rota estabelecida para que sirva de orientação aos colaboradores no momento de abandono do ambiente de trabalho, no caso de ocorrência de alarme sonoro de 5 minutos. Está sinalizada com placas indicativas e fotoluminescentes, que são aquelas verdinhas e brancas, que são visíveis no escuro, orientando a saída. Devido fácil trânsito para evacuação, não há sinalização de solo específica, de acordo com a legislação IT do Corpo de Bombeiros. Caso a energia seja desligada, as lâmpadas de emergência iluminarão os corredores e saídas devidamente sinalizados pelas placas citadas. As rotas de fuga poderão ser alteradas de acordo com a gravidade, localização do sinistro e orientação dos brigadistas, membros do SESMIT e CIPA, tá? Então, normalmente, a brigada toma frente, mas eu posso ter apoio do próprio segurança, da CIPA e do próprio Corpo de Bombeiros, né? Porque o Corpo de Bombeiros, quando chega numa empresa para fazer um atendimento de uma ocorrência, ele não conhece aquela empresa. É a mesma coisa que você chamar o Corpo de Bombeiros para vir atender um fogo na sua residência. Ele sabe como que é a sua casa? Não. Então, no caso de uma empresa, a brigada também funciona como um guia para o Corpo de Bombeiros, né? O sinistro foi muito grave, a ocorrência é muito grave, a brigada não conseguiu atender todos os setores. O bombeiro vai auxiliar, porque o bombeiro tem o equipamento mais adequado, tem orientação, tem treinamento, enfim. Cada caso é um caso. Ponto de encontro seguro, toda empresa tem uma plaquinha falando que ali é um ponto de encontro seguro, sinalizado por placa, por pintura no chão, enfim. Cada empresa tem aí o seu sistema. É o local seguro e ventilado, designado para a reunião dos colaboradores após abandono da área fabril, né? No caso lá, aqui está mostrando que nós tínhamos 4 pontos de encontro seguro, tá? A ser utilizados pelos colaboradores no caso de uma evacuação. Não vou ficar aqui analisando cada um, porque está falando de uma fábrica específica, né? Conferência dos colaboradores. Quem é responsável na brigada pela evacuação é responsável, que a gente chama de fecha-fila, ou conferência dos colaboradores. Ele é que vai ser o responsável por verificar, né, depois que todo mundo saiu, se ainda sobrou alguém, se tem alguma vítima desmaiada, inconsciente, desacordada, enfim, né? É a prática utilizada para realizar a verificação de todos os colaboradores, certificando que realmente deixaram seus postos de trabalho. A supervisão de cada setor deverá verificar se a sua equipe está toda presente. A portaria cabe verificar se todos os visitantes foram evacuados. Todos os colaboradores deverão sempre se posicionar no mesmo local, desta forma facilita ser percebida a sua ausência. E é de responsabilidade da brigada de emergência evacuar toda a fábrica e certificar que nenhum colaborador permaneceu em seu posto de trabalho. Principalmente hoje, que a gente fala de uma fábrica onde eu tenho uma porcentagem de colaboradores PCDs. O que é PCD, gente? Pessoa com deficiência. Às vezes é um colaborador surdo, às vezes é um colaborador com problema de visão, às vezes é um colaborador que é desatento, né? Pode ter um TDAH, por exemplo, enfim. Então, a brigada também é responsável por
resgatar, abre aspas, né, puxar esses colaboradores para o ponto de encontro seguro. Como que eu treino isso, gente? Através do exercício simulado, tá? Realização da prática de abandono diária, que não seja por razão emergencial, né? Eu crio essa situação, né? Visando promover a prática do abandono diário pelos colaboradores em geral, sendo sempre comunicada com antecedência. Também tem como objetivo avaliar o grau de comprometimento de cada colaborador no exercício de sua função como brigadista, né? Essa comunicação com antecedência aos brigadistas, tá, pessoal? E quando a gente faz um simulado na empresa, a gente faz de supetão. Não tem como eu avisar antes, senão todo mundo vai treinar, certo? Até porque eu preciso colocar as pessoas em situação de emergência para saber como elas reagem ao pânico. Porque, por exemplo, tem gente que na hora do pânico trava, desmaia, grita, chora, desespera, não responde a comandos. Então, tudo isso, né, os simulados, eles servem para treinar as pessoas que não precisam disso, né? Que na hora do vamos ver, o desespero não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá? Equipe de socorro, como eu falei para vocês, né? 3 tipos de brigada: a de socorro, de abandono diário, que a gente acabou de ver, a de socorro, que é dos primeiros socorros, e temos a equipe de combate, tá? A equipe de socorro, constituída por colaboradores treinados na prestação de socorro e orientação às vítimas, chamadas de brigadistas, que possam ser envolvidas pelos resíduos dispersos no ambiente de trabalho. A equipe devidamente treinada utilizará de recursos de segurança disponibilizados pela empresa. No caso lá, a gente tinha espalhado pela área, né? A nossa empresa não era assim enorme. A gente tinha 3 pranchas, né? 3 macas rígidas. A gente tinha uma maca envelope para resgate em altura e espaço confinado. Em cada local que ficava essas macas, a gente tinha junto uma bolsa, né, que a gente chamava de kit de primeiros socorros, onde ali eu tinha todos os equipamentos necessários, né, todos os subsídios necessários para um primeiro socorro, né? Tinha atadura, tinha tala, tinha soro, tinha luva, máscara, enfim, o básico do básico do básico. Eu não tinha uma maleta completa com outros equipamentos, porque o nosso treinamento era básico. Eu não aprofundava, porque a gente não tinha riscos graves, gravíssimos dentro da empresa. Tá? E quando a gente precisava de um socorro mais específico, chamava-se o Corpo de Bombeiros. Tá? Procedimentos para abandono de área: pare o que estiver executando, se possível, desligue a máquina ou aparelho que estiver usando, feche o gás ou qualquer chama aberta, no caso de soldador, principalmente. Ao sair, feche as portas e janelas, não as tranque. Desobstrua passagens caso necessário, dirige-se à saída indicada, mantendo-se em fila e guardando distância segura do colaborador da frente. Movimente-se de modo rápido e ordeiro, não corra. Mantenha-se em grupo após a saída para facilitar a conferência pelo supervisor da área. Na presença de fumaça, movimente-se abaixado, agachado, mas nunca se arrastando, né? Porque a fumaça, gente, ela sobe, né? E a fumaça é sufocante. E quando tem fogo, a fumaça está em alta temperatura, ela também queima, né? Não queima a pele, mas eu respiro a fumaça quente e ela queima as mucosas, tá? Se a emergência for incêndio, estiver usando roupa de nylon, tire-a do corpo e carregue na mão para evitar queimaduras graves, porque o nylon, ele derrete, ele é tipo um plástico, gruda na pele e aumenta, né, a proporção da queimadura e a gravidade. Seguir as instruções dos membros da brigada de emergência e da CIPA, dirige-se ao ponto de encontro, onde haverá esclarecimento dos fatos e ações a serem tomadas. Já aconteceu, por exemplo, da gente chegar a evacuar a área e ser um alarme falso. Entrou água num alarme, em um setor da empresa, e ele disparou, e até que a gente viu, como diz o outro, que não era
um acionamento efetivo, não era um sinistro, né? O pessoal já estava todo lá no ponto de encontro, esperando, aguardando, enfim. Foi até um simulado improvisado. Procedimentos para abandono de área de outras instruções, não corra sem saber para onde, siga orientações dos brigadistas, não atrase a fim de não atrapalhar a fila, ande abaixado se for o caso, não grite nem faça barulho desnecessário, não fume, não cause qualquer confusão ou brincadeiras, evite o pânico, não fique nos sanitários, vestiários ou qualquer outro compartimento, todas as áreas devem ser evacuadas, não volte para apanhar roupas ou outros objetos esquecidos. Objeto, gente, a gente trabalha de novo, consegue, tá? A vida não. Não use elevadores ou saídas designadas para outros fins e não demore em atender as instruções. Membros da CIP Brigada, posicione-se nas saídas, orientando os colaboradores para onde ir, controlar os colaboradores evitando pânico, orientar os colaboradores a se direcionarem para saídas em ordem, tá? Se numa saída houver fila demorada, oriente os colaboradores a se dirigirem a outra mais próxima, dividindo o fluxo de movimentação dos funcionários, auxiliar os portadores de necessidades especiais, se houver, se precisar pegar na mão, se precisar, enfim, prestar primeiros socorros, caso haja necessidade, né? A gente já se separa em equipe, a brigada em si, né, para poder fazer isso, realizar buscas nos pisos e locais fechados, a fim de verificar se ainda existe algum colaborador, se alguém caiu, desmaiou, está com mobilidade restrita e assim vai. E aí, quando acontece isso, a gente tem que preencher um relatório de abandono de área, tá? Para ficar registrado, né, o que aconteceu, e cronometrar a evacuação para depois a gente, nas reuniões de brigada, melhorar, né, esse desempenho. Comentários finais aos colaboradores em geral e necessário. O fiel cumprimento dos itens mencionados é necessário, faltou o aqui. Lembrando que o objetivo deste plano é treiná-los e prepará-los para uma possível situação real de emergência, preservando a integridade física, pessoal e o patrimônio da empresa. Então, pessoal, o PAI, ele serve, como eu falei para vocês, ele é um documento de orientação. E todo documento de orientação a gente usa como guia para treinamento, certo? E aí a gente faz os anexos, né? Onde a gente coloca aqui a relação dos colaboradores a serem avisados em caso de emergência, principais coordenadores de resposta à emergência, no caso eu era a coordenadora da brigada, né? Porque eu era engenheira de segurança da empresa, os técnicos de segurança, a enfermeira do trabalho, né? E a gente colocava o canal 1 do rádio para comunicação. Como coordenadores suplentes, caso a gente não tivesse lá, a gente tinha a portaria, que o vigilante principal da portaria, ele era da brigada, né? O supervisor de manutenção de 2 setores da empresa, tá? E as frequências dos rádios, a gente colocava né? Aqui, 1, 2 e 3. Telefones públicos em situações de emergência, Corpo de Bombeiros, 193, ou SAMU, 192. Esse telefone aqui, eu acho que até já mudou. Ponto de encontro da brigada, tinha os locais sinalizados, né? Ponto de encontro de pessoas, ou ponto de encontro seguro, que a gente chama. Aqui também estavam os locais. Hospitais das redes públicas, municipal e federal mais próximos, que poderiam ser acessados, né? Ou em caso de vítimas, para ser orientados a serem levados. Então, aqui tinha as UPAs, o Hospital Escola, Hospital São Domingos, São Marcos, na época tinha o São José, tá? Hoje não existe mais. Instruções para decisão, a chamada de recursos externos, no caso, Corpo de Bombeiros, ou qualquer, ou SAMU, né? Então, a gente fazia eu, no caso, era coordenadora, a gente tomava as decisões, né, e
acionava quando necessário. Cheguei a acionar 2 vezes. Uma das vezes foi um funcionário que quebrou o pé, né? E a gente fez toda a parte de imobilização e chamou o corpo de bombeiros porque não tinha como levar esse funcionário para o hospital. Então, a gente acionava quando precisava. Quando eu não estava na empresa, a segurança patrimonial, que era o brigadista da portaria, né, fazia esse acionamento, o 92 e o 93, tá? Ele depois passava tudo isso para nós, passava para a pessoa de plantão, para auxiliar no atendimento, certo? Aí aqui a gente tinha os equipamentos de emergência, né? O alarme de incêndio, hidrantes e extintores, tá? Um mapa de risco que ficava na portaria da empresa, lá tinha ele bonitinho, com as rotas de fuga, pontos de encontro, tudo bonitinho, certo? Princípios gerais do nosso pai, né? Os procedimentos do empregado que descobre o fogo, da portaria, da brigada de emergência, dos supervisores, tá? Do líder da brigada de emergência, procedimentos em caso de incêndio em fins de semana, feriados ou horários de trabalho noturno, no caso a gente trabalhava 24 horas, procedimentos para evacuação da planta, né? E fim, certo? Então esse aqui era o nosso pai, tá? Eu não lembro se ele estava completo, mas era o esboço do nosso pai. Eu trouxe a título de exemplo para vocês. Eu vou dar um intervalo para vocês agora. Eu vou abrir um outro pai aqui, só que esse ele tem alguns nomes. Depois eu vou editar ele para mandar para vocês. Que é um pai de uma empresa que fazia transporte de produtos perigosos, tá? E aí vocês vão ver algumas diferenças, ok? Agora eu vou, 8h35, a gente sai para o intervalo e 9 horas a gente volta. Ok, pessoal?
Vamos voltar, pessoal? Ai, ai. Não, esqueci de parar de gravar.